Olá, queridos, boa tarde na preciosa paz do Senhor. Quero meditar um pouco hoje na preciosa palavra de Deus e quero falar sobre o nosso ensaio. Querendo ou não, nós estamos em um tempo difícil e todos nós, moradores, em toda a face da terra, estamos participando de ensaios. Mas antes de falar disso, eu quero meditar um pouco aqui no livro de Mateus, capítulo 24. Segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, que nos diz: quando Jesus ia saindo do templo, os seus discípulos chegaram perto dele para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que seja derribada. Eles, estando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele em particular, os seus discípulos, 4 deles, Pedro, André, Tiago e João. E lhes fizeram a seguinte pergunta: diga para nós, Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O Senhor Jesus Cristo, respondendo a eles, disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar-des para seres atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Note uma coisa, uma das preocupações que o Senhor Jesus Cristo tinha é que o engano iria crescer, ele já sabia disso. E o que ele mais queria é que os seus discípulos, os seus servos, ficassem firmes nos seus ensinos, nas suas promessas, porque só aqueles que estão firmes, baseados na sua preciosa palavra, não seriam enganados. E ele estava preocupado com isso, quando ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Sabemos que o engano cresceu e cresceu muito. Se tem uma coisa que os judeus tinham como base da sua fé, era a Torá, o Pentateuco. Eles aplicavam o coração na Torá, no livro, nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Mas nesse tempo eles têm outro livro na frente da Torá que chama-se o Talmud, que tem transtornado a cabeça deles. O livro das heresias, das grandes heresias. E já está escrito na palavra de Deus sobre as heresias que iria vir no mundo. O apóstolo Pedro já deixou dito no seu livro, 2 de Pedro, capítulo 2, ele disse: houve entre vós falsos profetas, como também haverá. Isso estaria para o futuro, no tempo dele. E o futuro é hoje. Nós estamos vivendo no meio do engano,
falcatruas, um tempo terrível do engano nos nossos dias, onde os fins justificam os meios, aonde aquilo que é certo parece que virou incorreto e aquilo que é incorreto virou certo para a humanidade em que estamos. Mas aqueles que são baseados na palavra de Deus jamais serão enganados. Porque Deus capacitou os seus servos para deixar preciosos ensinos para o seu povo, para a igreja. Israel perverteu, Israel ficou enganado e está enganado até hoje. Porque a Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo para os seus não receberam. Mas diz a Bíblia que todos quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de se chamarem filhos de Deus. E mesmo aqueles que são filhos de Deus têm que ter cautela, cuidado para não ser enganado. Porque o engano cresceu e cresceu muito. Pedro já deixou dito: houve entre vós falsos profetas, como também haverá. Pessoas que introduzirão encobertamente heresia de perdição. 2 de Pedro, capítulo 2, eu quero ler para vocês. Houve entre vós, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor a quem resgatou, trazendo sobre si as mesmas repentinas perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Hoje o que vemos é um evangelho pirateado, adulterado. Mas a preciosa palavra de Deus continua a mesma, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A sua palavra também. O cuidado é nós que temos de ter para não sermos enganados. Porque uma onda de piratas em todos os sentidos tem no mundo hoje. Tem roupas piratas, CDs piratas, sapatos, tênis, relógios. E também o evangelho está pirateado no nosso tempo. O evangelho do toma lá da cá, da prosperidade, um evangelho imediatista, que tem colocado Deus como mágico, que tudo acontece na hora que eles determinam. E não é dessa forma que acontece. O querer e o efetuar é de Deus. E Deus está no controle de todas as coisas. Já está marcado na agenda de Deus todos os acontecimentos. E a Bíblia diz que no fim dos tempos a ciência iria se multiplicar, o saber iria crescer e muito. E nós estamos exatamente nesse tempo. Olha o que vemos no tempo de hoje. Querendo ou não, estamos participando também disso. Os ensaios para as coisas que estão para acontecer no fim dos dias. No livro de Isaías, capítulo 24, já fala sobre grandes juízos de Deus que iria entrar no mundo. E nós estamos no comecinho disso. No começo apenas, é apenas ensaio. No livro de Isaías, capítulo 24, vamos ver o que diz. Isaías, capítulo 24. Eis que o Senhor esvazia a terra, e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. É o que temos assistido no ano de 2020, praticamente.
de 2020 para cá, temos assistido isso nas mídias. Cidades grandes inteiras, praticamente desolada, ruas vazias, o trânsito parado, certamente. Temos visto isso. E a Bíblia diz que era uma coisa que ia suceder a todos os seres humanos. O que suceder ao sacerdote, sucederá ao servo, como a sua senhora, a sua serva, como a sua senhora, ao comprador, ao vendedor, ao que toma emprestado, como ao que toma emprestado e ao que dá com usura, como ao que paga com usura. Isso é, um mal que iria vir sobre todos os seres humanos. Esse mal veio como uma assombração, assombrando a terra. Querendo ou não, fomos ensinados a fugir desse mal. Ficamos assombrados por muito tempo e estamos ainda assombrados com isso. Uma pandemia maldita que se aplacou sobre todo mundo, ninguém ouvia falar disso. No ano de 2019, para trás, todos tinham liberdade de ir e vir. Trens lotados, ônibus lotados, as festas lotadas, shoppings lotados. Ninguém nem pensava nisso. Mas de lá para cá, praticamente os seres humanos foram assombrados por causa disso. Quem diria que iríamos usar máscaras? Quem diria que iríamos usar álcool gel nas mãos? Quem diria que iríamos estender a mão direito, esquerdo, a testa, para tirar a nossa temperatura? Tudo isso é um ensaio, um grande ensaio que o mundo está passando para aquilo que está para chegar. O mundo está sendo domado, domesticado, porque essas coisas estão para acontecer. É bíblico, está na agenda de Deus. Mas Deus tem um povo aqui na terra, e esse povo é a sua igreja. Não estou falando agora de Israel. Porque Deus tem 3 povos no mundo, porque tudo é de Deus. Os gentios, a igreja e Israel. Um israelita que ouve a palavra de Deus e aceita Jesus Cristo, ele passa a ser igreja. Um gentio que ouve a pregação do evangelho e aceita Jesus Cristo, ele passa a ser igreja. E Deus vai tratar com os 3 povos. Mas para a sua igreja está escrito, nenhuma condenação há para ela. Livro de Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas tem um condicional. E o condicional é esse, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se andarmos segundo o Espírito, se andarmos segundo o Espírito, nenhuma condenação há. Porque a Bíblia diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrará da morte, da condenação, da morte, nos livrará. Louvado seja o nome do Senhor, do juízo que está para vir no mundo. Quero ler para vocês. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida é em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Em outras palavras, nos livrou, nos livrará do juízo. Porque para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja fiel, está escrito no Apocalipse capítulo 3 e 10, nenhuma condenação há. Aliás, está escrito no Apocalipse 3 e 10,
Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os moradores que habitam sobre a terra. Quando vamos para um casamento, certamente aqueles da linha de frente passam por um ensaio. Quando vai haver uma grande apresentação, os da linha de frente passam por um grande ensaio. E um tempo muito breve, desencadear-se-á neste mundo juízos atrozes, mas a igreja será livre disso. Porque o arrebatamento acontecerá. Do capítulo 1 ao capítulo 4 do Apocalipse, praticamente 18 a 19 vezes fala sobre a igreja de Cristo. Do capítulo 4 em diante não se fala mais na igreja. E o juízo que vai vir sobre o mundo está no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Vai ser apresentado um homem no mundo. E junto com ele 10 reis. E segundo a profecia bíblica, os 10 reis, os 10 presidentes, o melhor, vão colocar à disposição dele os seus governos. E ele sairá para vencer, mas não diz a Bíblia que ele será vencedor. Olha o que vemos hoje, estamos dentro do grande ensaio. Nós não conseguiremos entrar em um mercado, em um departamento público, sem estender a nossa mão para tirar a nossa temperatura, sem usar álcool gel, sem usar máscaras. Estamos dentro desse ensaio. Fala-se muito sobre o chip, que está aí em larga escala. Não podemos afirmar se a marca da besta será um chip ou não, mas sabemos que estamos dentro do ensaio para que quando isso chegar, o mundo já esteja totalmente domesticado. Mas você que faz parte da igreja de Jesus Cristo, não se preocupe com isso. Porque nós não veremos aqui, tete a tete, o anticristo, não. Seremos arrebatados antes. E a Bíblia é clara quando diz que ele vai romper o grande acordo de paz que fez com muitos, e esses muitos é o povo judeu. Ele vai romper 3 anos e meio depois do arrebatamento. 3 anos e meio depois do arrebatamento, será implantada uma ordem a nível mundial para os seres humanos aceitarem a marca da besta. Se é chip, não sei, mas que virá esta marca, virá com toda certeza. E a Bíblia diz que será posto o sinal, o nome ou o número, ou na testa ou na mão direita, será posto esse sinal. A igreja não estará aqui. 3 anos e meio, ela já estará na glória com o Senhor Jesus Cristo. Estamos dentro desse grande sinal, estamos vivendo em um mundo pirateado. Os valores foram trocados. Até os valores da família, os valores religiosos estão querendo trocar. Os valores familiares. Os plebiscitos de leis estão sendo postos aí, dando liberdade ao amor livre, homem com homem, mulher com mulher. Mas a palavra de Deus é clara, ela é pura e clara. Temos de primar pela palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em evidência na nossa vida, porque ela é simples e pura. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é simples e puro.
Antes de ir para a sua glória, ele deixou dito: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. As coisas de Deus é por fé. Você acredita ou não? Aceita ou não? Mas quando você aceita Jesus Cristo de todo o coração, espiritualmente você entra para uma escola, onde o professor por excelência chama-se Jesus. E aqueles que aprendem de Jesus Cristo não são indoutos na ótica espiritual. Sabemos as coisas que estão para acontecer, já está na agenda de Deus. Ele tem revelado ao seu povo as coisas que estão para acontecer. E o cuidado dele para conosco é esse: que aquele que está de pé cuide para que não caia. Porque estamos vivendo em um tempo mau e difícil, onde os valores têm sido trocados. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 4 e verso 2. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Estão pirateando até os cultos, a adoração, os valores espirituais. O apóstolo Paulo, preocupado com a igreja, ele disse: o que vocês fazem quando vocês se ajuntam? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação? Ele disse: faça-se tudo para a edificação. O culto tem que ser para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. Hoje vemos shows, pirotecnias, um evangelho coach, um evangelho da prosperidade, um toma lá da cá, um imediatismo religioso. Deus não trabalha nesse meio, não. As coisas de Deus é por fé. E Deus opera sim, mas no seu tempo, não no tempo do homem. Olha o que vemos hoje nos comerciais, nas mídias sociais. Comerciais já estão aí. O Bradesco colocando nos seus comerciais sobre as projeções e a projeção do anticristo. O Itaú, Santander. Vemos na revista globalizada, a revista Economy. Vemos também as cartas de RPG, os Simpsons, profetizando sobre o fim que está próximo. Os Illuminatis estão por trás de tudo isso. Chegará o tempo em que eles convocarão os presidentes a nível mundial para uma grande reunião, para a apresentação do homem do pecado, do iníquo. Está no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 12. Se você já aceitou a Jesus, fique firme. Se você ainda não aceitou, aceite o quanto antes. Enquanto estamos no dia chamado hoje, no momento chamado agora, é tempo de nos voltarmos para Deus e aceitarmos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque as coisas estão acontecendo diante de nós. Exatamente no tempo em que nós estamos. Já fizeram até o grande templo para aglomerar as 3 religiões mundiais. O Crislã, que é a união do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. As coisas estão aceleradas. Deus irá tratar com os judeus, mas depois do arrebatamento da igreja. Deus tem 3 povos no mundo: os judeus, a igreja e os gentios. Cada povo receberá aquilo que lhe é devido.
os judeus serão reconciliados com Deus no final dos 7 anos da grande tribulação. Não todos, o remanescente. A igreja estará na glória com o Senhor Jesus Cristo, porque optou por ouvir a palavra, acreditar na palavra e aceitar o Senhor da palavra. Mas mesmo na igreja, tem os piratas que através de dogmas, de ensinos, tentam tirar pessoas do verdadeiro caminho. E o verdadeiro caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cabe a nós, Igreja de Cristo, termos cautela para não sermos enganados, porque até dentro da igreja o engano está crescendo diariamente. E muitos, infelizmente, têm sido enganados por dogmas, por preceitos, por profetadas, por supostos profetas e profetisas. A maior profecia é a palavra de Deus. E já está escrito lá no livro de Provérbios para nós. Eu me esqueci o versículo que diz: ama e ela te amará, honra e ela te honrará. Cabe a mim e a você darmos crédito à preciosa palavra de Deus. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Deus vos abençoe.